Oi, pessoal, vou falar um pouco sobre a extinção do contrato de trabalho. A CLT traz algumas terminologias que são rescisão, cessação ou terminação do contrato de trabalho. Todas dizem respeito à mesma situação. Tem as causas normais e causas anormais que determinam, que dão origem a essa extinção do contrato de trabalho. Como causa normal, a gente tem aqui a extinção que coincide com o fim do término da condição resolutiva do contrato, que seria, por exemplo, eu tenho um contrato pré-determinado de 2 anos, terminar naquele prazo, naquele período, naquela data estabelecida. Isso aí é uma conclusão normal, já esperada. Nesses casos, o trabalhador tem direito a receber saldo de salário, férias, mais 1/3, 13º proporcional, tem direito a levantar o FGTS, Não tem direito nessa situação ao aviso prévio, porque já era uma coisa pré-determinada e acordada. Também não tem direito à indenização de 40% sobre o FGTS. Ele vai ter direito a levantar o FGTS, mas não incide aquela multa rescisória de 40%. E também não tem direito ao seguro-desemprego. No contrato por obra certa, quando esse contrato por obra certa se extinguir antes do prazo final estabelecido, antes do prazo determinado, vamos supor, se estimou que aquele contrato por obra certa seria de até 1 ano. Se ele se extinguir antes de 1 ano, mesmo que por término da obra, o empregado ele vai ter direito a essas parcelas, de saldo de salário, férias, 13º, e ele vai ter também direito a uma indenização sobre o FGTS. O percentual dessa indenização é de 28%. Sobre o término antecipado do contrato a termo, os contratos de prazo determinado, a legislação diz o seguinte: o artigo 479 da CLT, ele diz que o empregado tem direito à indenização correspondente à metade da remuneração que seria devida ao período restante, do contrato, salvo nos casos de aprendiz que a legislação não se aplica. Por exemplo, se o contrato era de 2 anos e ao término do 1º ano o empregador diz, olha, vamos terminar aqui e tudo, não quero manter a relação, não vamos continuar. Então, ele vai pegar o salário que seria devido do ano seguinte, do próximo, do período faltante, e aí ele vai ter que pagar metade desse valor para o empregado. Tem uma intenção de ressarcir os danos futuros, Como já tinha um contrato de prazo estabelecido desse trabalho, certamente o empregado já tinha compromissos e tudo mais. Então, essa indenização é, no mínimo, para suprir esses danos futuros aí. Além disso, cabe também o acréscimo de 40%, da multa de 40% sobre o FGTS. E devido terem naturezas distintas, as indenizações, que uma é sobre a inexecução do contrato, na verdade, o patrão, o empregador, impossibilita a execução do contrato. Então, uma indenização é sobre os danos futuros e a outra é a multa sobre o FGTS, que é sobre o tempo trabalhado. Então, permite-se a acumulação dessas duas indenizações e o empregador tem que pagar realmente as duas.
No caso de romper essa relação, no caso de romper esse contrato de prazo determinado por iniciativa do empregado, também cabe a indenização, né? E está descrito no artigo 480 da CLT que será cabível a indenização se o empregador comprovasse prejuízo, né, com o rompimento do contrato. Porém, a jurisprudência presumiu esse prejuízo do empregador aí de forma muito clara e se deu a obrigatoriedade dessa indenização do empregado ao empregador, da mesma forma que diz no artigo 479, né, que vai ser referente à metade do valor que seria devido até o término do contrato, do período faltante. Então, a jurisprudência diz que não precisa mais comprovar, o empregador não precisa mais comprovar esse prejuízo, não. Já subentende que vai ter esse prejuízo e o empregado tem que arcar com esse prejuízo. Extinção por força maior ou culpa recíproca. A CLT responsabilizou o empregador, mesmo nos casos em que a iniciativa da extinção não partiu do empregador, né? Porque ele que deve ser responsabilizado pelos riscos aí do negócio. E no artigo 502 da CLT fala que ele vai ser responsabilizado, né, com pagamento de indenização ao empregado da metade do valor que seria devido em caso de demissão por justa causa. Então, ele vai pagar uma indenização ao empregado com metade dos valores que ele pagaria se fosse somente uma demissão por justa causa, normalmente. Os contratos submetidos à condição resolutiva. O que seria? Condição resolutiva é um acordo, é uma situação futura, né, que poria fim ao contrato. Por exemplo, se ocorrer a condição, extingue o contrato. Essa condição é resolutiva, né? Só para exemplificar aqui. Por exemplo, um casal que está em uma separação judicial. É feito um acordo com as partes de que a mulher pode ficar residindo no imóvel até que seja até a venda, por exemplo. Essa é a condição resolutiva, a venda. A mulher pode ficar residindo no imóvel e está residindo lá. A partir do momento que ocorrer a venda, cessou aquele contrato, ela não tem mais o direito de morar lá. Então, é a mesma coisa. Demissão, né, sem justa causa, que é por iniciativa do empregador. No caso de dispensa sem justa causa, o empregado ele tem direito, né, nas suas verbas rescisórias, ao aviso prévio, indenizado ou trabalhado, saldo de salário, férias, que vai ser proporcional, férias em dobro se tiver vencido, ou férias simples, 13º proporcional, multa de 40% sobre o FGTS. Ele tem o direito, né, de sacar o FGTS. Ele vai ter o direito ao seguro-desemprego, que as colegas do trabalho anterior citaram a respeito dos prazos que são requisito para ter direito ao seguro-desemprego. São 9 meses, né, de carteira assinada para poder ter direito ao seguro-desemprego.
E aí, se for um caso de demissão por justa causa, a pessoa, e ela tiver os demais requisitos, ela pode requerer isso aí. Extinção do contrato por iniciativa do empregado, que seria pedir demissão. O acerto dele vai ser feito, ele vai ter direito ao saldo de salário, férias também proporcional, né? Mais um terço, 13º, não tem direito a aviso prévio, não tem direito a multa rescisória de 40% e não tem direito a levantar o FGTS. Mútuo consentimento é uma novidade agora, né, na CLT, é uma modalidade que seria um acordo de vontades, que são as verbas devidas, de acordo com a Lei 3467 de 2017, as verbas devidas serão metade do aviso prévio, se indenizado, 50% da indenização do FGTS, ou seja, vai ser 20% do FGTS, e as demais vão ser integralizadas: salário, férias, 13º, direito ao saque de 80% do FGTS, não tem direito ao seguro-desemprego. Temos aqui como extinções anormais, né? Alguns modos de extinção anormal: resilição, distrato, despedida. A resilição é a extinção do contrato sem justa causa, né? São hipóteses de resilição: pedido de demissão, dispensa imotivada e o distrato, segundo uma maioria da doutrina. A resolução é a extinção do contrato por justa causa, falta grave ou culpa recíproca. Isso seria falta grave ou motivo de justa causa, né? Tanto do empregador ou do empregado, e culpa recíproca. A culpa recíproca, ela é um fato difícil de ocorrer, né? Ou difícil de atestar, geralmente. Tem que ser como se fossem essas duas faltas graves, né? Ocorridas simultaneamente, como se fosse ao mesmo momento ali, o mesmo ato gravídico que vamos supor que o empregado cometesse, o empregador respondesse à altura, digamos assim, né? Como se os dois cometessem faltas graves ali no mesmo momento. Normalmente não acontece, né? Porque normalmente quando o empregado toma alguma atitude grave, o empregador, vou te mandar embora, passa lá no RH. E manda ele embora, sem direito à multa rescisória, vai lá, coloca justa causa, né? E quando o empregador normalmente comete alguma coisa, o empregado já, vou sair dali e vou procurar um anjo. Então, normalmente é difícil mesmo de acontecer essa culpa recíproca. A rescisão. A rescisão vai ser a extinção do pacto devido à nulidade, né, do contrato, se anula pelo objeto ser ilícito. Quando é um contrato de natureza de objeto ilícito, nada é devido, nem o salário, nada, porque a justiça não pode determinar que seja pago salário ou nenhuma indenização pelo trabalho de quem explorou um crime, por exemplo. Então, não tem como. Pode também ser nulo, né? Porque foi simulado só o pacto,
o contrato foi simulado, mas não chegou a acontecer ali as atividades. Motivo de força maior. Vai ocorrer a extinção do contrato quando a força maior importar a impossibilidade de sua execução. No caso de força maior, a extinção do contrato se dá ali pela necessidade, né, da empresa. Ocorreu um fato que fosse, vamos supor, uma inundação, alguma coisa que forçou a empresa ou a parar todas as suas atividades, ou parcialmente, né, em um setor, por exemplo, e aí ela vai precisar encerrar ali alguns contratos de trabalho. Dá-se a responsabilidade ao empregador, né, para fins da rescisão, se equipara como se o empregador estivesse mandando embora mesmo por justa causa, porque é ele que assume a responsabilidade ali. E é paga por isso uma indenização ao empregador. A única questão que quando você manda sem justa causa, você paga a multa sobre o FGTS de 40%. Nesse caso, a justiça ela concede ao empregador, né, como se fosse uma compreensão, o direito de pagar 50%. Então, ele faz a rescisão com as demais verbas da mesma forma, e essa multa, que seria 40%, ele vai pagar 20% apenas sobre o FGTS. Não é devido a aviso prévio nesses casos, porque o empregador, né, também não tinha como prever essa situação. Tem um princípio chamado factum principis. É a paralisação temporária ou definitiva do trabalho em função de autoridade municipal, estadual ou federal. É uma subespécie da força maior. Nesses casos, o artigo 486 da CLT estabelece. Temos o princípio factum principis, que é a paralisação temporária ou definitiva do trabalho em função de autoridade municipal, estadual ou federal. É uma subespécie aí da força maior. O artigo 486 da CLT estabelece que a autoridade que tomou a medida será responsável, né, pela indenização. Porém, a doutrina e a jurisprudência majoritária aí consideram que o fechamento de casas de bingo, por exemplo, não fariam parte pelo seu funcionamento de forma precária, então elas não consideram. Alguns autores até consideram, inclusive, que as autoridades, né, que fazem o fechamento desse tipo de casas, desse tipo de estabelecimentos, deveriam pagar todas as parcelas devidas, como salários, 13º, férias e a multa rescisória sobre o FGTS, mas a posição majoritária, né, e a jurisprudência não acordou. Eles colocaram que as autoridades, né, a autoridade lá responsável, ela vai se responsabilizar de forma limitada ao adicional sobre o FGTS, que seria aí aquela multa de 40%, né? A gente vê que é um fato muito interessante, às vezes é uma situação que não tá regular, uma situação irregular,
e a autoridade vai fechar o estabelecimento e ele tem que indenizar, né, tais funcionários, tais pessoas, vai ser só mesmo essa indenização pelo tempo de serviço, que é sobre o fundo de garantia. Mas, mesmo assim, é uma coisa interessante. Sobre morte. Indenização, não cabe indenização dos 40% sobre o FGTS. A extinção da empresa, fechamento ou falência é considerada iniciativa do empregador, sendo devido ao empregado todas as parcelas referentes à extinção do contrato, né? Se houver morte do empregador, a empresa vai ser responsável por realizar o acerto e pagar todos os débitos normalmente. Se houver menos a multa de 40% do FGTS. Engraçado que a pessoa vai ficar desamparada e não vai receber, porque, na verdade, eles colocam que não é culpa do empregador, né? Não houve ali o rompimento, não houve ali a demissão, mas a pessoa vai perder o emprego dela se o empregador morrer. Sobre a extinção da empresa, fechamento ou falência. A falência não se equipara à morte nem força maior, porque o empregador, ele é responsável, né? Ele concorreu com sua culpa e risco aí para situações, para os riscos do negócio. Então, ele é totalmente responsável. Sendo assim, é devido ao empregado todas as parcelas, inclusive aviso prévio e o adicional de 40%, uma vez que o empregado não pode ficar prejudicado, né? Já que ele não tem culpa. Isso também está descrito na súmula 388 do TST. A jurisprudência decidiu que, mesmo nos casos de falência, é devido ao aviso prévio, a indenização de 40%, no caso de falência, é devido também nos casos de aposentadoria. Temos a aposentadoria compulsória, que era no caso onde o empregador manda o requerimento pelo extinção da empresa, fechamento ou falência. Nesses casos, o empregador, ele é responsável, né, mesmo se for falência, o empregador, ele é responsável, o empregador, ele concorreu, né, com sua culpa e risco aí para os riscos do negócio, então ele deve arcar, né, com todas as parcelas devidas de rescisão com o empregado, inclusive aviso prévio e o adicional de 40% sobre o FGTS, porque falência não se equipara à morte nem à força maior. O empregado, ele é obrigado a pagar. Isso aí está decidido na súmula 388 do TST e também pelos casos de jurisprudência, que determinou que nos casos de falência é devido a aviso prévio e também indenização de 40%. Sobre as aposentadorias. A aposentadoria compulsória é quando o empregador faz o requerimento de aposentadoria para o seu empregado, né? Ele move essa ação e
quando sai, ele deve pagar todas as parcelas resilitórias. Mas tem uma controvérsia a respeito do aviso prévio. Mas férias, 13º, direito de sacar o FGTS, todos os direitos são devidos. A aposentadoria por invalidez, ela suspende o contrato, né, por ser provisória. A aposentadoria por invalidez é provisória. Só rompe o contrato quando a Previdência a torna definitiva. Então, a aposentadoria por invalidez suspende o contrato, porque ela é provisória. Só se rompe o contrato quando a Previdência a torna definitiva. A Previdência pode, depois de 5 anos, tornar aquela aposentadoria por invalidez definitiva ou pode demorar mais tempo, né? Tem a aposentadoria espontânea, que é quando a pessoa faz lá a sua contagem de tempo e solicita, e o pedido vai ser deferido. Essa aposentadoria espontânea também não rompe o contrato de trabalho, se o empregado continuar trabalhando normalmente, mesmo após a cessão do benefício. A doutrina e a jurisprudência majoritária, o artigo 491 primeiro, aposentadoria por idade será devido da data do desligamento. Temos o princípio op judicis, que ocorre quando a terminação do contrato depende de autorização do judiciário. O artigo 496 da CLT é necessária